Oi, gente, boa noite. Hoje eu fiz uma live com o professor Tiago Labre e algumas perguntas que surgiram nessa live me inspiraram a fazer o vídeo de hoje. Primeiro teve uma pergunta, na verdade uma reflexão, né? Uma pessoa colocou que, embora estejamos num momento de pandemia, num momento de preocupação, de insegurança, nós somos cobrados uma produtividade, né? As pessoas têm que produzir, as pessoas têm que dar, né? Corresponder à expectativa, né? De uma produção no nível do que era antes da pandemia. E essa pessoa se cobrava, né, ficava mal quando percebia que não conseguia corresponder a essa expectativa social. Uma outra pergunta que me inspirou bastante também foi de um rapaz que falou que todos dizem que é momento de autorreflexão, que esse é um momento que a gente deve aproveitar para pensar, né, as coisas que a gente quer mudar, que planos a gente quer colocar para frente, o que a gente quer abrir mão, como que a gente, né, se percebe. E esse rapaz diz o seguinte: é um momento de autorreflexão, que todos dizem, né, que é um momento de fazer uma autorreflexão, mas e o medo, né, de mergulhar numa angústia sem fim, né? E o medo do que a gente vai descobrir a respeito da gente mesmo, né? Como é que a gente lida com isso que dizem que é momento de fazer, né? E uma terceira pergunta, assim, uma terceira colocação que eu achei interessante também, foi a respeito do porquê, né, que algumas pessoas simplesmente não conseguem fazer o isolamento ou insistem em burlar aquilo que está sendo colocado, como se houvesse uma dificuldade, né, de lidar com a regra. É estipulado uma determinada coisa e as pessoas furam, né, essa regra. E aí, pensando nessas três questões, assim, o que ficou para mim foi o quanto a gente está sempre tentando corresponder, né, a uma exigência, a uma demanda, né, social. Porque no meio dessas perguntas também teve um relato da imposição, né, que eu achei muito interessante, que uma menina falou, uma moça, que há uma enxurrada, né, de imagens, de postagens de pessoas que estão malhando, fazendo dieta, produzindo, enfim, como se a vida continuasse perfeita. E eu fiquei pensando nisso, o quanto que cada um de nós, né, sofre por querer se medir pela régua do outro, né? Então, quando você é cobrado, né, há uma demanda social de que você produza, né? Produza tanto quanto você produzia antes. Só que estamos num momento com preocupações, um momento de insegurança, isolados, afastados das pessoas que nos dão esteio. E, obviamente, como essa menina dizia, existem momentos que você simplesmente não quer. Tem dias que você não quer fazer aquilo que seria o correto, o desejável, o indicado. E como lidar com isso, né? Como aceitar que você não está naquele momento no ritmo, na velocidade, no volume do outro, né? E quem disse que tem que ser assim, né? E quem disse que a gente tem que passar por esse momento, né, dentro de um padrão
no, tido como normotípico, né? Todos temos que passar de um determinado jeito, no mesmo tempo, com a mesma motivação. E que sofrimento isso nos causa, né? A gente partir do pressuposto que a referência do outro é a referência que é válida, né? Como é difícil quando a gente não está ali naquele lugar que é tido como o lugar desejável, né? Em todos os sentidos, quando o corpo não corresponde ao padrão desejável, né? Quando a competência, né, a capacidade intelectual não corresponde ao que se considera desejável, quando habilmente, né, a gente não tem habilidades em determinadas áreas que outras pessoas têm e que consideram que teria, que todos deveriam ter. Na escola, né, como é pesado, né, quando você não está naquele grupo, não faz parte daquele grupo que define o que é o padrãozinho, né? O vídeo de hoje, né, o nosso papo é no intuito de pensar sobre isso, né? Existe mesmo a possibilidade de sermos outro que não nós mesmos, né? Até onde a gente paga, né, com angústia, com ansiedade, com sensação de fracasso, o que o outro estipulou como ideal, né? Esse momento é um momento que cada um de nós vai se deparar aqui ou acolá com a sua vulnerabilidade, com a sua fragilidade, né? Então, tem pessoas que dizem que tem que assistir, tem que ter informação diariamente, que as pessoas precisam estar informadas do que está acontecendo, né? E eu ouço pessoas falando assim, poxa, mas eu não estou aguentando, aquilo me faz muito mal. Então não tem que ouvir, né? O limite, a régua, a definição do que é possível é exatamente aquilo que é suportável para nós, aquilo que é desejável, né? Então, por exemplo, essa menina que vem se cobrando, né, se mastigando por dentro, porque tem dias que ela não tá afim de fazer, tem dias que ela não tá afim de cumprir com toda aquela produtividade. Por que que ela não pode se permitir esse dia, né? É claro que a gente tem metas quando trabalha, né? Com relação ao trabalho, às vezes você tem meta, às vezes você tem prazo, mas você pode se organizar para o dia que você não tá afim, você faz menos, no outro dia que você tá melhor, você faz um pouco mais. Mas assim, é uma pandemia, né? A gente está vivendo em casa. Se a gente está em casa, a gente está querendo o momento de sair. Quando vem o momento de sair sem a cura, sem a garantia, a gente está com medo e quer ficar. A gente está pensando nas pessoas que a gente ama, a gente está pensando na estabilidade do emprego, a gente está pensando nas viagens que não serão feitas, né? A gente está pensando nos amigos que a gente não está podendo ver, a gente está pensando nas pessoas que estão perdendo pessoas. A gente está pensando num certo degringolar da humanidade, que a gente, né, tem tido algumas manifestações de total falta de empatia e ética no mundo. E não é possível que a gente entenda que manteremos a mesma produtividade como se nada tivesse acontecendo, né? E aí a questão do rapaz, né, quando ele falou, olha, é momento de autorreflexão, existe, né, essa colocação, mas e o medo, né, de refletir e se deparar com coisas que a gente não está pronto para mexer? E é exatamente isso, assim, por que você tem que fazer no tempo do outro, né? Se nesse momento parar para fazer uma reflexão a respeito das coisas que você deseja mudar, tá puxado, faça. Porque mais cedo ou mais tarde, todos nós esbarramos pelo mundo com as nossas sombras,
com os nossos diferentes enquadres, né? Mas a verdade é que a cada momento, né, a gente tem a nossa melhor chance. Isso não significa que você tenha que fazer a reflexão que o seu colega fez. Se o seu colega está num momento de poder refletir e poder equacionar coisas que ele deseja mudar, coisas que ele quer empreender, ok. Mas se esse não é o seu momento, por que você vai sofrer se cobrando um tempo que não é seu, né? Por que é a régua do outro que serve como medida, né, de referência? Quantas vezes a gente sofre angustia apenas porque a gente entende que não corresponde ao que a gente acha que o outro deseja, né? E quanto a gente? Como ser outro senão a gente mesmo, né? No final das contas, a gente precisa se arranjar com o que a gente é e fazer disso a nossa melhor oportunidade, né? Mas no nosso tempo. Quando se tocou no assunto, né, do quanto algumas pessoas também estão com dificuldade, né, de entender que é hora de se preservar, ou porque negam a realidade, ou porque se deixam influenciar, né, pelo posicionamento dos governantes, enfim, ou porque na verdade sempre teve uma vida mais arisca, ou porque muitas vezes as pessoas mais ansiosas, as pessoas mais impulsivas, as pessoas, né, que passam por situações, né, ou conflitos emocionais ou transtornos mesmo, tá mais difícil aguentar esse tempo, né? E outras pessoas simplesmente porque negam, porque acham que estão acima do bem e do mal, enfim, e querem tocar a vida. Por que é você, né, que está querendo se preservar, que está querendo lidar com essa situação com mais cautela, que tem que se achar esquisito? Por que é você que tem que achar que então tem que disfarçar para o outro não perceber que você não está querendo encontrar porque está com medo? Não, é isso aí. Não quero encontrar nesse momento para eu poder me manter tranquila, eu estou precisando cuidar das coisas, né? Porque é isso, se tem uma coisa que nos torna mais tranquilos diante dessa ameaça do caos, é saber que existem coisas que a gente pode fazer, a gente tem algum controle, que é lavar as mãos, usar álcool gel, máscara, evitar aglomeração, é isso. Então por que você vai se envergonhar, né? Por quê? Como a menina falou, a enxurrada de imagens de pessoas que estão malhando, que estão fazendo dieta. Ok, se para essas pessoas essa é a motivação, se para essas pessoas isso traz a possibilidade, né, de estar melhor, porque a atividade física realmente traz um bem. Sim, mas se nesse momento você não está podendo fazer, faça. Trata contigo a possibilidade de uma retomada, né? Faz um acordo com você. Agora faça por você, faça porque você entende que aquilo é um desejo seu, que aquilo vai ser importante para você. Não entra nessa competição com o outro que está ali dizendo que faz, que acontece, porque às vezes esse outro também está fragilizado, também está usando dessa imagem para se sustentar. Então eu acho que a gente precisa, né, poder sair dessa pandemia, pelo menos um pouco mais fortalecido nesse sentido. Só tem como se ser quem se é, né? E o melhor que a gente tem a fazer é se virar com isso da melhor forma. Faça o que for possível para você. Busque ouvir os seus limites, né? É como a panela de pressão. Ouça aquele barulhinho e entenda qual é o momento de levantar, né? Para deixar sair. Respeite os teus sentimentos, os teus medos, as tuas angústias, né?
ouça aquilo que está te incomodando e muitas vezes pense, no momento eu só posso me ouvir, depois eu vejo o que eu vou fazer com isso. Mas a régua que vai medir, que vai ser a referência, é a sua. A do outro, deixa para o outro. Boa noite.